Olá, pessoal, tudo bem? Agora estamos quase finalizando, né, o último módulo, a última OC, tá? E faltam o quê? Duas aulas, né? Essa agora que eu estou gravando e a última aí. Queria dizer que essa turma é muito boa, tá? Vocês estão de parabéns aí. Eu tava dando uma olhada aqui nas correções aí. E por essa quantidade de aulas aí, né? Principalmente nessa matéria, está dando a oportunidade da gente, né, passar por todas as estruturas da rede de distribuição, tá? Eu vou antes só aquele recadinho, né, que a gente precisa aí, né, as orientações do cenário digital. Depois a gente volta à nossa programação normal. Hoje vai ser bem rapidinho a aula, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui. Última aula, a gente analisou essa. Inclusive, eu utilizei a NTC 18, tá? Porque eu confesso que nessa, eu até forneci para vocês aqui a NBR 16, 615, esses cabos multiplexados autossustentados, eles têm, confesso que é muito comum aqui o de baixa tensão, tá? Esse de baixo, mas esse de média tensão, inclusive, esse esse suporte aqui chama grampo de suspensão. Ele é muito utilizado, ele é utilizado aqui, só que é para baixa tensão, tá? Mas pode utilizar ele também para média, tá? Só que o que eu mais vi aqui foi na baixa tensão, tá? O ideal é você utilizar o tipo Roldana, igual esses daqui, ó. Tipo, por exemplo, na tipo 1, né? Aí, mas você pode utilizar esses, o da média tensão, para baixa tensão, caso não tenha essas estruturas aqui. Então, basicamente, é a gente descobrir aqui, ó, deixa eu pegar NT05 aqui, ó, que tem a lista de estruturas, que é para preencher. Aqui, ó, você está vendo que isso aqui é semelhante à da NTC 08, né? Aí o posteamento, aquele combo clássico.
Aqui, ó, o engastamento com o aterramento, né? A haste singela. Aqui a ancoragem, mostrando com contraposte, tá? E tem a ancoragem no solo. Ó, isso aqui é com contraposte. Ali próximo, aqui em Goiânia, eu não sei aí em Lusiânia ou no Roberto, aí em Anápolis, né? Mas aqui em Goiânia tem, ó, no Camelódromo, aqui no Central, aqui, tem um style desse modelo aqui. É esse daqui, ó. Aqui, Praça A. Se eu não me engano, fica bem aqui por aqui. Faz bem aqui, ó. Pena que tá batendo, tá batendo sol aqui. Ah, agora sim, ó. Tá vendo aqui, ó, esse poste aqui, ó. Aí tem o poste normal, né? Isso aqui é uma rede tipo N, tá vendo, ó? E da cruzeta é de madeira, tá? É uma rede 13.8. E aqui, ó, deixa eu pegar mais ou menos aqui o rumo. Ó, bem baixo, aqui é a média tensão, né? O 13.8. Aqui é a rua, né? Então, fase A, fase B, fase C. Convencional, não é? Que é rede nua. Aqui, baixa tensão, convencional também. E aí, ó, bem abaixo dela aqui, ó, tem isso aqui, ó, antigamente eu olhava e achava que era cabo de aço, tá? Eu sabia, tinha vagamente a informação que a energia vinha dos postes, né? Mas para mim era tudo igual. Na minha cabeça de criança, né? Era tudo, dava para você colocar para energizar a tomada, tá? Pra você ver, né? O tanto que um BA2, né? Que é uma criança, né? Uma pessoa inadvertida, uma criança, ele não tem noção nenhuma. E aqui, ó, eu lembrei, tem uma rede convencional, né? No, ó. Aqui, ó, o pré-formado. É um arame aqui, ó. Aí, ó, tem o bom é vocês ficarem craque nas estruturas aqui no, nas ferragens, na subestrutura, porque o objetivo dessa estrutura é o quê?
fazer com que ela, né, esteja numa altura aqui, ó, tal, que não tenha um acesso fácil ou livre para os BA1, né, para os BA2, né, BA3 aí, né, que o BA4 e o BA5, né, o BA4 já é o eletricista, né, o de redes, principalmente. O BA5 é o eletrotécnico, você, né, já tá virando já um BA5 ou um engenheiro eletricista. Aí bem aqui, ó, é porque você tem um cálculo aqui, ó. Aí, por exemplo, você tem esse poste aqui que tem esse transformador. Inclusive, esse transformador, provavelmente, se a gente expandir aqui, ó, olhar na planta baixa aqui, ó, a gente tá bem aqui, ó. Tá vendo? Tem um quarteirão aqui, ó. Talvez, tô chutando, viu? É porque eu não lembro de cabeça que talvez esse transformador ele cuide das baixas tensões, ou seja, ó, dessa casa aqui, aqui se eu não me engano é uma oficina, né? Dessa outra casa aqui e tal. Antigamente aqui era a central telefônica e o camelódromo fica bem aqui na frente aqui. Então, talvez esse transformador ele cuide desse quarteirão aqui. Eu tô chutando, viu? Ele vai fornecer energia direto, né? Alimentar essa rede aqui, que sempre é neutro, fase A, fase B, fase C, tá? Em estrela, né? E em triângulo, que é transporte de energia A, B e C. Então, dele vai interligar nele e alimentar a rede de baixa tensão convencional. E aí, em função do cálculo, ó, se você olhar, ó, tem poste para cá também, ó. Uma tipo 2, inclusive. E aqui, ó, em função do projeto, né, quem fez o cálculo mecânico, na época viu a necessidade de colocar uma ancoragem, o stay, ó. Aí o stay, ele fica bem aqui, logo abaixo, né, da baixa, entre a baixa tensão, entre esse último isolador aqui, ó, você tá vendo que tem, ó, um, dois, três, quase cinco, né? Tem cinco isolador, mas só tem quatro cabos, né? Tem o neutro, fase A, fase B e fase C. E aí, geralmente, tinha antigamente o controle, ó. Aqui, ó, já desse outro lado, esse daqui tá puxado, né? Esse cabo aqui. Aí, geralmente, o que o pessoal fazia? Ele escolhia ou a fase A, ou a fase B, ou a fase C, para energizar direto da baixa tensão, esse braço de iluminação pública, tá? Aqui tem uma célula fotoelétrica, né? Quando tá de dia, o circuito fica aberto. Quando vai escurecendo, o capacitor que ele pega, fecha o circuito e a lâmpada acende, né? Fazendo a iluminação pública aí, né? É só ligar à noite. E aí, às vezes, o pessoal fazia o quê? Pegava o que tivesse ali dentro do equilíbrio de cargas, né? Ou seja, você tem que essas três fases de baixo aqui, ó, você tem que equilibrá-las. Equilibrar como assim? Tentar, né, o projetista colocar a quantidade de cargas. Vamos supor que eu aqui, ó, tenho, sei lá, é, tô chutando aqui, 20 residências aqui, ó. E esse transformador ele cuida só desse quarteirão aqui. Então, equilibrar essas 20 residências, a carga delas aí, né? Equilibrar, né? Eu sei que 20 dividido por 3 aqui, ó, não vai dar um número exato. Então, tentar, ó, se tem 20 residências, tentar colocar seis residências na fase A, provavelmente elas, na maioria dos casos, né, é monofásico, né? Então, colocar seis residências na fase A, 6 na fase B e 6 na fase C, né? Então, se a gente pegar 6 vezes 3, não vai dar 20, né? Vai dar o quê? 18. Então, eu tenho 6 para a fase A, 6 para a fase B e 6 para a fase C, né?
Então, dos 18 aí, vai sobrar o quê? Vai sobrar duas, né? Então, obviamente, a fase A, por exemplo, ela vai estar com uma sétima residência, a fase B com outra sétima residência, e a fase C só vai estar com seis. Aí o que que um projetista faria? Ele pegaria, já que a fase C tem seis residências, ele pega e liga na fase C o circuito de iluminação pública, onde vai ser rateado lá na conta de energia. Geralmente é assim, você tenta equilibrar, já que vai sobrar uma unidade consumidora aí, né? Então, você pega a que está menos, né, ocupada e alimenta o controle, que seria esse último aqui, tá? Aí, alimentando o controle pela fase C, né? Aí já puxa a energia direto dela aqui, ó, para o braço de iluminação pública, tá? E aí lá no cálculo, ó, que eu tinha mostrado anteriormente aqui, ó, se você for seguir aqui, ó, o STAI, né? O STAI, tá vendo que ele tem uma tag aqui, né? Igual eu mostrei lá no projeto, né? Você tem, cada poste, ele tem um ID, né? Um identificador, né? Seria o RG, né? O registro dele aí, né? O CPF, né? Do poste aí. Então, esse poste, ele, né, obviamente está danificado, e vamos supor que ele era antigamente de uma rua aí perto, e aí danificou, foi retirado, foi trocado, virou sucata, e às vezes eles pegam esses que viraram sucata aí e coloca para fazer estaiamento, né? Igual eu mostrei aqui. Aí coloca ele como contraposte, né? O normal, né, e o ideal é se você tiver estaiamento, é estaiamento na zona urbana com contraposte. Porque tá vendo? Embora ele seja mais baixo aqui, né? Ele ainda está numa altura que não é qualquer pessoa. Obviamente, né? Aquela história, a menina atentado consegue acesso aqui, mas é mais difícil. Porque tem um outro style que eu até acho que mostrei aqui anteriormente, acho que está no próximo. Tem um estaiamento que ele é no chão, tá? É uma placa que ela serve como âncora. Aí geralmente esse tipo de estaiamento ele fica na rede rural, tá? A rede rural, né, que é menos povoada aí, obviamente tem bichos e tal. Já teve casos até de acidente aí que o gado foi lá e tentando coçar as costas dele no cabo ali do estai ali, já aconteceu aí, né? E aí o gado foi, encostou lá e por ele ter uma força monstra, ele arrebentou o estai, mas não deu assim muito problema na rede, não. A rede, aí ele arrebentou esse estai aqui. Aí o poste, que ele fica com uma tração aqui, né? Aí o que que aconteceu? Arrebentou o stay, aí a rede emborcou para cá, tá? Na verdade, foi a cruzeta de madeira lá. Ela pegou e deu uma quebrada ali, né? Ela é resistente, né? Mas deu uma quebrada ali, aí tiveram que fazer a manutenção. Bem aonde, e lembra que eu falei na aula passada, o normal era antigamente a rede ser tipo U, monofásica. Mas também, dependendo do tipo de zona rural, você tinha normal, igual essa daqui, né? A normal com rede trifásica, tá? Principalmente onde zona rural, onde que é mais povoada aí. Então, esse é um exemplo na prática aqui. Pode ser que vocês conheçam aí, né? Em Lusiane aí, né? Ou Goianápolis, tal, um tipo de rede desse. Vocês estão vendo que, assim, quanto mais você corre a linha, a rede, e é porque eu estou acostumado a ministrar treinamentos, aí a gente, o ideal é você encontrar o material, igual eu forneci para vocês aí. Se usar o material, vou até dar uma olhada aqui para ver se tem aqui.
Critérios. Aqui não tem. Mas tem uma norma aqui que tem a rede, a infraestrutura. Eu vou trazer ela na próxima aula aí. E aí vou fazer, né? Como vai ser a última aula aí, eu vou fazer um pente fino em todas essas estruturas aí. Então, guardem essas que eu pedi para a Laura colocar aqui para vocês aqui, ó. Essa de autossustentado, a rede, né? A 15992, que é a rede nua convencional, né, até 36,2 kV, a 15688 aí, que é para rede, não, essa aqui que é para rede NOA, a 15688, e a 15992 é para rede compacta, tá? Então é isso, pessoal. Próxima aula aí a gente faz um tour aí pela cidade, mostrando mais redes, mostrando o desenho técnico e a rede, a gente fazendo essa comparação aí para nós refinarmos aí o conhecimento, tá? Até mais, tá, pessoal? Fiquem com Deus.